So, welcome everyone. Welcome to Sit Heads Meditation Club. Bem-vindos todos, bem-vindos ao clube Sit Heads Meditation. My name is John. I help organize this group, and Sit Heads is a sitting and social group for people interested in or curious about deep meditation practice. Então, ele é o administrador desse grupo que faz meditações sentadas e se engaja com esse tipo de tema para pessoas interessadas. We're a non-sectarian group with people from all traditions and no tradition. Somos um grupo não sectário de pessoas de todas as tradições. Everything we do is free, and if you ever want to hang out with us, you can find us at sit-heads.com. Tudo que a gente faz é de graça e se você quiser acompanhar, é só ir para isso que ele falou. É Sit Um, Head, my, oh, hashtag, please. né? Sit-heads.com, yes. Isso. Um, is this the appropriate length? Should I go longer before I pause or shorter before I pause? What That's would you prefer? wonderful. Just Okay, fine. very good. It is my absolute pleasure and honor to be here with all of you and with James Lowe. Welcome, James. Is it okay if I give a short introduction of you before we Yeah, begin? sure, É um, please. Okay. é um prazer absoluto estar aqui com vocês e ele vai fazer uma pequena apresentação do James. Okay. Um, so, James Lowe, as many of you already know well, is a teacher of Dzogchen, the pinnacle practice of the oldest lineage of Tibetan Buddhism. Então, o James Lowe é um professor de Dzogchen, que é o ápice do ensinamento budista tibetano. He has been practicing since the 1960s and teaching since the 1970s. Ele tem praticado desde os anos 60 e ensinado desde os anos 70. In the 60s, James lived in India and studied with some of the great Tibetan masters of the 20th century, including his root teacher, Chime Rigdzin Lama. Então, nos anos 60, ele passou muito tempo na Índia, principalmente com seu professor raiz, que é o Shimei Reason, o C.R. Lama. During that time, James also did several retreats and pilgrimages in the Himalayas. Durante essa época, ele fez muitos retiros e peregrinações pelos Himalaias. In the 1970s and 80s, on his return to Europe, James studied with the renowned Namkhai Norbu Rinpoche. Nos anos 70 e 80, ele estudou com o professor renomado Namkhai Rinpoche. Namkhai and Norbu. also Thank you, and also began teaching at the request of C.R. Lama. E ele também começou a ensinar a pedido do C.R. Lama. His mission, as I understand it, not to put words in his mouth, is to convey the traditional Dzogchen instructions in a way accessible to contemporary Westerners. Sua missão, se eu puder assim dizer, é transmitir os ensinamentos Dzogchen de uma maneira palatável para as pessoas no Ocidente. And if you end up finding this conversation helpful, which I suspect you will, or you enjoy it, or whatever, please consider offering dana to James. This is not something that he asked me to say. This is something that I'm saying of my own initiative. Então, se você aprecia e gosta desses ensinamentos do James, considere oferecer dana. Isso não é algo que o James pediu, mas algo que eu coloco aqui. Dana is a word in the Sanskrit and Pali languages that refers to donations given in the spirit of generosity and gratitude for these teachings. A link to offer dana is in the Zoom chat. Dana goes to James, not to Sitheads. Então, dana significa oferenda, oferenda aberta, e existe um link para dana no meu site, no Sitheads. All right. Thank you for your patience, James. You okay for us to start our conversation? Yeah, sure, fine. Okay. So, coming as I do from a background that is less a Dzogchen background,
I began my practice in the Dzogchen tradition, studying with Sokni Rinpoche. But since then, I've spent a lot of time in the Theravada tradition of Buddhism. Então, a partir do pano de fundo da onde eu venho, que não é muita prática de Dzogchen, no início eu comecei com Dzogchen, com Sogni Rinpoche, mas não continuei aí, então considerando isso. I think it may be interesting, actually, because I'm coming from a different lens, and a lot of the people in Sit Heads are looking through a different lens. And so I wonder if it'll help shed an interesting light on the Dzogchen teachings for us, and maybe even for those who are used to looking at Dzogchen from the position of Dzogchen instead of from the position of somewhere else. Então, considerando a lente minha e de muitos membros aqui do Sit Heads, que não é a partir do ponto de vista do Dzogchen, como é que o James traria Dzogchen a partir desse ponto de vista para nós? So, how would you explain Dzogchen to a Buddhist meditator who does not come from the Tibetan tradition, who is not familiar with Dzogchen, and who thinks in terms of there is suffering, craving is its cause, there's a path out of its suffering, we do it by steadying the mind, practicing virtue, gaining insight into the mind, etc. How would you explain Dzogchen to such a practitioner? Como é que você explicaria o Dzogchen para alguém que não é do budismo tibetano, que conhece as nobres verdades, o sofrimento, que vem da ganância, toda essa instância, mas não tem esse ponto de vista do Dzogchen? Como é que você traria isso para esses praticantes? Okay. So, when John was kindly introducing me, he talked of various stages in my life. Quando o John estava falando sobre mim, ele trouxe diferentes etapas da minha vida. These are like clothes that I used to wear. E essas são espécies de roupas que eu costumava usar. Unfortunately, in the last years, I have not been very active due to being a bit sick. Infelizmente, nos últimos anos eu não tenho estado muito ativo devido a estar doente. So my physical clothes don't fit me very well. Então, minhas roupas físicas não estão cabendo muito bem em mim. So when you said James studied with this person and that person, I can't get into these clothes anymore. Então, quando você diz o James estudou com essa pessoa, aquela pessoa, eu não consigo mais vestir essa roupa. All the conceptual descriptions that we have describing countries, describing our family, describing our occupation, and so on, these are like a kind of cladding that we wear for a short period of time. Todas essas descrições que a gente tem, os lugares, os ensinamentos que a gente teve, os professores, etc., são uma espécie de armadura que a gente usa por algum tempo. They are not our original or intrinsic clothing. Não são nossas vestimentas originais. The foundational Buddha of Dzogpa Chimbo, the great completion, is called Kuntuzangpo, which means always good. O Buda que fundamenta o Dzogchen, que é Kuntuzampo Dzogpa Chenpo, quer dizer o todo bom. And he is depicted being naked. E mostram ele como estando nu. Oh, samsara is the domain or the dimension where people wear a lot of clothes. E Sansara é o domínio ou a dimensão onde as pessoas usam muitas roupas. And in Dzogchen, we don't have our own wardrobe. We wear whatever is fitting into the situation. E no Dzogchen a gente não tem o nosso armário de roupas pessoal, a gente usa o que quer que seja adequado dependendo da situação. Because my world begins with us. Porque o meu mundo começa com nós. If my mother hadn't been there after I was born, I would have died.
Se a minha mãe não tivesse estado ali depois de eu ter nascido, eu teria morrido. So, although our grasping or identification leads us to want to start with I, me, myself, Então, apesar do nosso apego, da nossa identificação, querer nos fazer começarmos com eu mesmo, this arises from a conceptual confusion isso emerge de uma confusão conceitual. because I, moment by moment, am with the world. Porque eu, momento a momento, estou junto com o mundo. If I can relax my attachment to my habitual, cultural, karmic interpretations, Se eu puder relaxar o meu apego a todas as identificações e conceitos culturais, os hábitos, then I see that whatever is fitting for this moment may not be fitting for another similar moment in my life. aí eu começo a perceber que tudo que cabe para esse momento pode não caber num outro momento na minha vida. What is required is Hum. allowing ourselves to flow into this particular situation. O que se requer é permitir que a gente flua para dentro dessa situação particular And then to let this moment flow out. e depois permitir que esse momento flua para fora. So, if we were to look from the Theravadan point of view, Então, se você olhasse a partir do ponto de vista Theravada, key focus of that structure of interpretation is to see the absence of inherent existence in persons. o foco dessa perspectiva é ver a ausência de existência inerente em pessoas. That is to say, we are not a thing which is fixed or predetermined, O que significa que não somos uma coisa fixa, pré-determinada, but we manifest in interaction with factors, some of which seem to be internal, some of which seem to be external. mas a gente se manifesta com os fatores, alguns deles parecendo internos, alguns deles parecendo externos. These factors are called the five skandhas or the five heaps. Esses fatores são chamados os cinco skandhas ou cinco montes. Are not things, but patterns of construction. E esses não são coisas, mas padrões de construção. So the first traditionally is form, which is shape and color together. Então, o primeiro, tradicionalmente, é forma, que é forma e cor junto. Now, wherever you're sitting, if your eyes are open, you look around, you see shape and color. Aonde quer que você esteja sentado, você olha em volta, você vê forma e vê cor. This provides a basis for interpretation. E isso provê uma base para interpretação. We have learned how to name the common phenomena of our world in a way which aligns with the cultural interpretations. A gente se habituou a nomear as coisas de acordo com o encaixe a nossa cultura, nossa interpretação cultural. Oh, with this first heap or this first pile, it's really more like a pile of powder than something glued together. Com esse primeiro montinho, se a gente vê, é mais como um monte de pó do que alguma coisa concreta. I see shape and color. Eu vejo forma e cor. Not so interesting. Não é tão interessante. What is it? O que que é? When we start to examine what is it
and in particular, what is it for me? Quando a gente começa a examinar o que é, e principalmente o que é para mim, Then we can start to observe the moment by moment construction of the multitude of edifices of ourself. a gente começa a ver a construção, o edifício, momento a momento, daquilo que eu construo como sendo eu mesmo. So there is a central point here. Tem um ponto central aqui. I think there is form, there is color, Tem forma, tem cor, the wall is flat, the table is square, a parede, ela é chata, a mesa, ela é quadrada, the wall is painted white, the table is the brown color of wood. a parede está pintada de branco, a mesa tem essa cor de madeira. I'm starting with something. Eu estou começando com algo. So shape and color are already, even as the starting point, they are already suffused with the notion of existence. Então, forma e cor, desde o início, elas já estão permeadas com significado. So I look ahead of me, I see a bookcase, I see a wall. Então, eu olho aqui na minha frente, eu vejo uma estante de livros, eu vejo uma parede. This is our shared experience of unawareness, of stupidity. Essa é a nossa experiência partilhada de ausência de lucidez, de estupidez. Because I see color. Porque o que eu vejo é cor. Well, color is a way of interpreting light. Cor é uma forma de interpretar luz. I see light, Eu vejo luz. and light is movement. E luz é movimento. If I put my hand up, then the light from outside my room can't come in the window onto me. Se eu colocar a minha mão na frente, a luz que está vindo da janela, ela não vai conseguir chegar em mim. Light is movement. A luz é movimento. Perception is movement. Percepção é movimento. Sound is movement. Som é movimento. Hello, Hello, how are you? como está você? These are sounds which arise and vanish. Esses são sons que emergem e se esvaem. They become meaningful if you know English or if you hear the Portuguese translation. Eles têm significado se você entender o inglês ou se você ouvir e entender a tradução em português. That is to say, our conceptualization seems to add value to what we experience, O que quer dizer que a nossa conceitualização parece acrescentar valor àquilo que a gente experiencia. this value is a kind of currency. Esse valor é uma espécie de moeda corrente. The currency of samsara is not the pound or the dollar, A moeda corrente do samsara não é a libra, não é o dólar, but it is the belief that concepts refer to truly existing entities. mas é essa crença de que os conceitos eles se referem a entidades concretas existentes. So in the Theravada tradition, Então, na we, tradição Theravada, we start with an analysis of the illusory nature or the false nature of the conclusion that I exist as a person. então, na tradição Theravada, a gente começa com essa discernimento dessa noção falsa de que existem entidades existentes, de que eu sou concreto. That is to say, I exist as a patterning of thought. O que quer dizer que eu existo como um padrão, uma padronagem de pensamento. What I did in my youth, what I did when I was in India, these are stories.
O que eu fiz na minha juventude, o que eu fiz quando eu estava na Índia, isso são histórias. Stories are ways of linking words into sentences and paragraphs in order to provide a rounded sense that something happened. Então, essas palavras, essas histórias são frases, são parágrafos que parecem se ligar e tornar algo, alguma coisa. Now, clearly, happening is occurring. Claramente, um acontecimento está acontecendo. For this period of time, you nice people are stuck in front of a computer screen. Por esse período de tempo, nós, pessoas aqui legais, estão fixas na frente de uma tela. Me too, I'm looking at a screen. Nós também estamos olhando para uma tela. This is a form of experience. Essa é uma forma de experiência. I can see my picture, I see my mouth opening and closing. Eu posso ver a minha foto, eu posso ver a minha boca abrindo e fechando. I am arising or flowing or manifesting with you. Eu estou emergendo, ou fluindo, ou me manifestando junto com vocês. I don't have any set idea of what to talk about. Eu não tenho nenhuma ideia estabelecida do que falar. I'm not trying to set up a belief system. Eu não estou tentando estabelecer um sistema de crença. I'm just being here with sound coming up as vibration from my throat and out of my mouth and dissolving in space. Eu estou simplesmente estando aqui com vibração acontecendo nas cordas vocais, saindo para fora, no espaço. So if we observe impermanence, Então, se a gente observar a impermanência, we see that every aspect of our life is moving. a gente vê que cada aspecto da nossa vida está se movendo. Even when you sleep, your body is moving slightly, your breath is continuing, you may or may not have dreams. Mesmo quando a gente está dormindo, o corpo está se movendo, você pode estar tendo sonhos, a respiração está acontecendo. If your heart stopped beating, you would be dead. Se o seu coração parasse, você estaria morto. You are movement. Você é movimento. Life is movement. A vida é movimento. No, 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 no. I exist. Não, de jeito nenhum. Eu existo. I'm James. I've always been James Eu sou James. Eu sempre fui James. because I have a felt sense of the continuity of my existence. Porque eu tenho essa sensação de continuidade da minha existência. And I can describe it in terms of cause and effect, where I grew up, what my life was like, and so on. E eu posso descrever isso em termos de causa e efeito, como a minha vida foi, etc. But it's gone. Mas já se foi. The people who prepare the dead bodies for the funeral As pessoas que preparam os cadáveres para o funeral are trained to make the dead look slightly alive. são treinados para fazer o cadáver parecer ligeiramente vivos. Put a little bit of lipstick, a little powder on the cheeks it's looking quite good in that box. Colocar um pouquinho de batom, colocar um pouquinho de blush na bochecha e falar, ai, tá com uma boa aparência nessa caixa. Yeah, it's a nice looking corpse. É um cadáver bonito, de aparência bonita. Maybe we should keep it. Talvez a gente devesse manter. But Esse it's cadáver. also a victim of impermanence. Mas também é uma vítima da impermanência. It will start to rot. Vai começar a apodrecer. Whether we are alive or our body is separated from our mind, experience is always dynamic, interactive, and changing. A gente estando vivos ou com o corpo se separando,
Na hora da morte, tudo é movimento e transição. Oh, with the most basic structure, if we stay with the five skandhas, once you have established something is here, a shape and a color, a chair, a car, Então, se a gente começa com 5 eskandas, uma vez que a gente estabelece que coisas estão aqui, um carro, uma garrafa, uma coisa, then we have liking and not liking, daí a gente tem gostar e não gostar, both of which bring us towards a more emotional definition about what is occurring. as duas instâncias nos trazendo para uma experiência mais emocional em relação ao que está acontecendo. Oh, we should go to that cafe. The coffee is really good. Aí a gente deveria experimentar aquele café. O café lá é maravilhoso. This is how we connect with other people, É assim que a gente faz contato, conexão com as outras pessoas, by cheating ourselves and cheating them. nos enganando e enganando a outra pessoa. I go into the cafe. Eu vou para esse café. I get my espresso. Eu compro o meu expresso. It depends on the kind of coffee they have. Is it Arabica? Então, vai depender do tipo de café que eles vão ter. É um café arábica? Qual o tipo? Another kind. Some coffees are more bitter, some are more soft. Um outro tipo, tem os cafés mais amargos, outros mais doces. I like this coffee. Eu gosto desse café. This coffee is good. Esse café é bom. Oh, this is not correct. Isso não está certo. I like this coffee. Eu gosto desse café. And so, on the basis of my feeling tone, I am happy to support the conclusion this is good coffee. E aí, com base na minha atmosfera, no meu humor, eu me disponho a concluir de que esse é o café bom. I am calling this coffee into existence. Eu estou chamando este café para dentro da existência. Does the coffee have any objective existence? Será que o café tem alguma existência objetiva? Because it is revealed through its scent, which is moving in the air, by its taste, which is moving down our gullet. Porque ele se revela pelo seu aroma que está passando pelo ar, o seu sabor que está passando pela garganta. What I access is coffee for me. O que eu tenho acesso é café para mim. So at the moment, there's a lot of trouble in the world. Então, nesse momento, tem muitos problemas no mundo. And there are many powerful people, usually men, Muitas pessoas poderosas, geralmente homens, who believe they know the truth. que acreditam que sabem a verdade. And then they have their followers E aí eles têm seus seguidores and their opponents. e seus oponentes. Oh, the followers of Mr. Trump think he is a wonderful man. Os seguidores do Senhor Trump acreditam que ele é um homem maravilhoso. And those who are opposed to him think he is not so wonderful. E os que se opõem a ele acreditam que ele não é tão maravilhoso assim. Is he wonderful? Será que ele é maravilhoso? It depends. Depende. It doesn't depend just on him, it depends on me. Não depende só dele, depende de mim. When Mr. Trump has retired and died, there will be many historians writing about this period. Quando o seu Trump se aposentar ou morrer, muitos historiadores vão estar escrevendo sobre essa época. About the war with Iran and so on. Em relação à guerra no Irã, etc.
Was it wise to start the war or not? Será que foi sensato, sábio começar a guerra ou não? It depends. Depende. Depends on your political point of view, your visa, your status to live in a country like America, and so on. Depende do seu ponto de vista político, do visto para morar nos Estados Unidos ou não, etc. That is to say, although Mr. Trump shows himself every day so much, there's probably nobody who has ever shown as much of themselves without any modesty. Isso quer dizer que o seu Trump, ele se mostra pra caramba, não tem ninguém que se mostre tanto assim, ele não tem modéstia nenhuma em estar se mostrando. And yet you cannot come to any truth about him. E ainda assim você não consegue chegar a alguma verdade em relação a ele. So in Dharma, in Buddhism, we are concerned with the subjective nature of what we misidentify as being an objective factual situation. Então, no Dzogchen, a gente está interessado com a parte subjetiva daquilo que a gente objetifica como sendo fora do sujeito. Mais ou menos isso. I am this particular subject. Eu sou este sujeito em particular. I have a repertoire, a series of resources of the many patterns I have activated in my life. Eu tenho todo um repertório, uma série de recursos que eu ativei ao longo da minha vida. Now, these patterns are true in the moment of their activation. Esses padrões são verdadeiros no momento da ativação deles. They are situationally true, Eles são verdadeiros situacionalmente, but they're not true as facts which endure in time. mas não são verdadeiros em relação a serem fatos que perduram no tempo. So we come to feel hungry, Então a gente vem a sentir fome. and so we eat, Então a gente come. and then we don't feel hungry. E aí a gente não sente fome mais. I feel hungry because I haven't eaten for some hours. Eu sinto fome porque eu não comi faz algumas horas. But of course, as we express ourselves ordinarily, the way of expressing ourselves encapsulates us inside this seeming separate existence. I'm hungry. Mas a forma como a gente se expressa em relação a nós parece nos encapsular em uma espécie de definição, de bolha de eu estou com fome. It's something about me, Isso tem a ver comigo, but it's a sudden photograph or a fixation of a moment which is linked to many other moments. mas esse é um momento repentino que está ligado a vários outros momentos. I didn't eat, and so I feel Eu, hungry. eu não comi e então eu sinto fome. I am hungry, Eu estou com fome, not because I am hungry, não porque eu sou a fome, but due to these causes and conditions of not having eaten. mas por causa dessas causas e condições de não ter comido. But when I fuse into the sensation, it seems to have a truth to it. Mas quando eu me fundo com essa sensação, parece ter uma verdade ali. So this is like the second of the skandhas, the sensation of liking, not liking, or being neutral, or seeing things as positive or negative or neutral. Então, isso tem a ver com esse segundo skandha, de gostar, de não gostar, de ser neutro. These are situational. Isso é situacional. I, due to what happened in the last hours, what is happening just now,
I have certain sensations arising for me. Eu, em relação ao que aconteceu algumas horas atrás, a como eu estou agora, tudo isso depende na forma como eu estou agora. Some of these sensations seem to be kind of personal. They seem to come from the inside out. Algumas dessas sensações parecem pessoais, elas parecem emergir de dentro para fora. Oh, I'm so hungry. Nossa, eu estou com muita fome. It's coming from inside me. Isso está vindo de dentro de mim. But if I'm hungry, it's because I haven't eaten. And that is to say, I haven't had contact with the food which is outside of me. Mas se eu estou com fome, quer dizer que eu não comi, o que quer dizer que eu não tive contato com a comida que está fora de mim. What I take to be I, am a conversation. Eu, aquilo que eu tomo como sendo eu, é uma conversa. I'm in conversation with my shoes, my shirt, the chair I'm sitting on. Eu estou em conversação agora com meus sapatos, com a cadeira, com minha calça. I'm in conversation with how I slept last night. Eu estou em uma conversa com como eu dormi ontem à noite, With the lingering effects of the cancer treatment I had. com os efeitos que perduram do tratamento para o câncer que eu tive. Let's just say I'm not an isolate. I'm not an entity established in itself. I don't have self-existence. O que quer dizer que eu não sou algo isolado e existente por conta própria, eu não tenho uma existência própria. What I take to be my existence is a composite formation. O que eu tomo como sendo a minha existência é uma formação composta. But because there are so many factors operating around me and through me and in me, which give rise to my moment by moment experience, Mas como tem uma série de fatores emergindo através de mim, dentro de mim, à minha volta, que parecem gerar a minha experiência, I cannot describe all that I experience. não é possível eu descrever tudo o que eu experimento. So I'm talking just now, one word after another word after another word. Então eu estou falando agora uma palavra, depois de outra, depois de outra. That's a kind of linear sequential construction of some pattern of meaning. E essa parece é uma espécie de construção linear, consecutiva, de mim. But my experience at the moment, I see the room, I can see out of the window, I can feel some sensation in my forehead, I can feel my back. I'm not particularly liking this chair very much. There are thousands of events flowing with me and through me in this moment. Mas a minha experiência particular nesse momento, eu estou sentindo um pouquinho a testa, eu estou sentindo a lombar, não estou gostando muito da cadeira. São milhares e milhares de experiências que estão acontecendo simultaneamente agora. Well, in the Theravada tradition, when we look at the third of the skandhas, perception, we're dealing with the beginning of the formulation of a conclusion about what it is that I see or hear or touch. Então, na tradição Theravada, quando a gente fala do terceiro skandha, a gente está falando de uma formulação, de uma conclusão daquilo que eu estou percebendo, experimentando. Oh, I think, oh, I'm looking at the wall. Ah, eu estou olhando para a parede. So the wall is both the light which is reflected off this white sort of surface in through my eyes. Então, a parede é tanto a luz que está emanando dessa superfície, que está entrando pelos meus olhos, And simultaneously, there is a rising of the concept of wall, which is going in the other direction. e simultaneamente tem a emergência do conceito de parede que está vindo da outra direção, de mim para lá. Here we have the pulsation. Então, assim a gente tem a pulsação.
The world is ceaselessly flowing in through my senses. O mundo está incessantemente fluindo através dos meus sentidos. This is very simple, very direct, very naked. Isso é muito simples, é muito direto, é muito desnudo. Like the foundational Buddha, Kuntuzampo, who is naked. Que nem o Buda fundacional Kuntuzampo, que é nu. But the ego is not very relaxed to be naked. Mas o ego não fica muito relaxado estando nu. The ego says, yes, but I exist. I am someone. O ego diz sim, mas eu existo, eu sou alguém. I'm here. I have a Eu tô, history. I have a shape. I have an identity. eu tô aqui, eu tenho uma história, eu tenho uma forma, eu tenho uma identidade. And this is what the ego is. It is the part of the conversation in which we privilege ourselves as the subject side, discoursing, talking about these various things which we encounter. E é isso que o ego é. É essa parte da conversa que se define, se autorreferencia e, a partir daqui, experimenta todas as outras coisas fora, que não This são is ele. this is a way of experiencing our life as a confusing deceit. Essa é uma forma de experimentar a vida que é uma decepção, uma delusão confusa. I am from Scotland, Eu sou da Escócia, but the Scotland that I am from doesn't exist. mas a Escócia, de onde eu vim, não existe. My Scotland is the Scotland of 60, 70 years ago. A minha Escócia é a Escócia de 60, 70 anos atrás. It's a dream. É um sonho. But often, if I say, oh, I grew up in Scotland, someone says, oh, I have been to Scotland, it's very beautiful. Mas muitas vezes, quando eu digo sou escocês, muitas pessoas dizem: ai, já fui para a Escócia, é lindo. But which Scotland did they go to? Mas a que Escócia essa pessoa foi? Not my Scotland. Não a minha Escócia. My Scotland is a mental event, A minha Escócia é um evento mental. and their Scotland is a mental event. E a Escócia dessa pessoa é também um evento mental. But for the purpose of being friendly, I say, oh, yes, it's a very lovely country. Mas, com o propósito de ser amigável, eu digo sim, é um país muito lindo. We share these empty messages in order to weave some kind of delusion that we are in the same world. A gente compartilha essas impressões vazias para termos uma sensação de que a gente compartilha, assim, um mundo comum. And so, with the fourth skanda, we have associations, we have ideas, concepts that help to fill out the story we are starting to have. Então, com o quarto skanda, a gente tem essas ideias, os conceitos, todo o recheio que a gente coloca para preencher isso que a gente está experimentando. And this feeds into the fifth skanda, our consciousness, which is our mental faculty or mental function, which establishes the moments of experience as being the experience of really existing entities. E isso alimenta esse quinto skanda que é mental e que tem essa noção e pensamento que configura entidades como existentes e eu como existente. Por aí. These five skandhas, when they operate together, they generate the delusion of inherent existence. Esses cinco skandhas, quando eles operam, eles geram conjuntamente essa noção falsa de existência intrínseca. And so, from the Theravadan point of view,
we have to see that these 5 skandhas, these 5 aspects, together create these illusory patterns, like being in a big house in a dream. Então, a partir da linhagem Theravada, a gente tem esse propósito de identificar que todos esses skandhas, eles produzem essa delusão, que nem está numa casa e ter várias telas, e aí a gente gera essa experiência de existência. And the problem of samsara is that we cling to our idea that real entities exist. E o problema no samsara é que a gente se apega a essa ideia de existência real das coisas. I exist, you exist, Scotland exists. Eu existo, você existe, a Escócia existe. And then we can talk and bring in more concepts and keep building and rounding out these images. E aí a gente pode falar e construir, trazer mais coisa em relação a essas And instâncias. what it is difficult for us to see is, oh, I am the builder of this house. I am the one constructing this idea about my identity. E o que é difícil para a gente ver é a gente constatar: eu estou construindo essa realidade, eu estou construindo essa experiência de mim, de mundo, de Escócia. Mm-hmm. Can I just ask for a clarifying question? Yeah. Are you describing, and have you been describing? I think I know the answer, but I want to confirm the answer. Are you describing the view of Dzogchen No, not at using all. the Theravada? You're describing No, the I'm Theravada just talking about the Theravadan. Thank you for clarifying. Yeah. So the Theravadan view is concerned with the absence of inherent existence in people. Então, a visão Theravada, ela está preocupada com essa ausência de existência inerente nas pessoas. The Mahayana view is concerned with the absence of inherent existence in phenomena. Então, a visão Mahayana, ela está preocupada com a ausência de existência inerente em fenômenos. So you go to the park and you see many different kinds of tree. Então, você vai para um parque, você vê árvores diferentes. This is a tree. Essa é uma árvore. The tree has roots going into the ground and it has leaves going out into the air. Então, a árvore tem raízes indo para a terra e ela tem folhas indo para o ar. So again, we see this is a tree, something is there. Novamente, a gente vê aqui, essa é uma árvore, tem algo aqui. But the tree is the site of the process of water coming up through the roots with minerals, through the capillary action into the trunk of the tree, feeding the tree, while the leaves carry on their conversation with the air. Mas a árvore, na verdade, é toda essa movimentação da água indo pelas seivas, vindo das raízes para cima, de cima para baixo, permeando as folhas, tem todo um movimento aí. That is to say, when we start to look around, we see that everything stands in relation to something else. Que quer dizer que quando a gente olha para as coisas à volta, a gente começa a perceber que tudo está em relação a outras coisas. When you look at yourself, you're always somewhere. Quando você olha para você mesmo, você está sempre em algum lugar. At work, in bed, in the toilet, in the shower. No trabalho, na cama, no banheiro, no chuveiro. You're always somewhere. Você está sempre em algum lugar. You are never alone. Você não está nunca sozinho. When you fall asleep, if it's a deep sleep, you might not remember anything, but for sure your bed has been supporting your body. Quando você está dormindo, sono profundo, você não se lembra de nada, mas com certeza o seu corpo está sendo apoiado por uma cama. So I am James plus shirt plus trousers
plus seat plus flat where I live. Então, eu sou o James, mais a blusa, mais a cadeira, mais o apartamento onde eu moro. James is part of a dialogue, part of a conversation. James faz parte de um diálogo, faz parte de uma conversa. There is no self-existing James. Não existe um James autoexistente. Yet I believe that I exist. E ainda assim eu acredito que eu existo. So in the Theravada tradition, we try to slow everything down. We do a lot of shamatha and vipassana to try to see the dynamic construction of the delusion of a self. Então, na tradição mahayana, a gente tenta desacelerar as coisas, faz muito shamatha, muito vipassana, a fim de perceber toda essa interconexão e movimentação entre os fenômenos. So we seek to separate ourselves from the provocations of external events and our internal moods and habits and so on. E a gente busca separar todos esses eventos e agitações acontecendo externamente e todos os movimentos internos que nós temos, etc. The good monk should not, or nun should not be reacting to events. O bom monge ou monja não deveria estar reativamente reagindo aos eventos. They should remain peaceful, whatever is happening. Deveriam permanecer em paz com o que quer que esteja acontecendo. In the Mahayana tradition, it's not like that. Na tradição mahayana, isso não acontece assim. Because we promise to work for the benefit of others. Porque a gente faz a promessa de trabalhar em benefício dos outros. Oh, God, we're going to be very, very busy. Nossa, a gente vai estar muito, muito ocupado. I will save all sentient beings. Eu irei salvar todos os seres sencientes. Good luck. Boa This, sorte. this is a very big work to do. Esse é um trabalho bem, bem grande para ser feito. In order not to get exhausted, E para que a gente não fique totalmente exaurido, it's important to see I, the illusory James, will work for the benefit of all these illusory sentient beings. é importante ver eu, esse ser ilusório, irei trabalhar em benefício de todos esses seres ilusórios. So I start with the absence of inherent existence in persons and in phenomena. That is to say, they have no private personal essence. Então, eu começo percebendo a ausência de existência inerente em pessoas e em fenômenos, ou seja, que eles não têm uma existência inerente. James, I just want to bring our attention to the time. If you Yeah. want to end at your 7 p.m., we've got about 35 minutes left. Yeah. Normally I we would Yeah. Normally we would be doing Q&A at this point. However, I want to let you continue your Okay. explanation. Okay. Thank you. Yeah. So, from the Mahayana point of view, because everything is empty of inherent existence, Então, como no ponto de vista Mahayana, tudo é vazio de existência inerente, things are not what I take them to be, as coisas não são como eu tomo elas como sendo, because they have no inherent or internal essence or existence. porque elas não têm uma essência ou existência inerente. Yet things are exactly what I take them to be because it is my interpretation, my definition, which gives them their seeming facticity for me. E ainda assim, elas são exatamente como elas são, porque sou eu que trago essa interpretação e essa percepção de como elas são para mim. So this insight is the beginning of Tantra. Esse insight é o início do Tantra. Tantra mobilizes our imagination to let us see that all the aspects of our experience are nothing other than imagination, images which arise in the mind and can be believed in or not be believed in.
O Tantra mobiliza esse nosso recurso de perceber que tudo que a gente imagina não passa de imaginação passível de ser mobilizada de várias formas. From this point of view, we don't need to adopt a position against the world, like samsara is very dangerous. Desse ponto de vista, a gente não precisa adotar uma postura de que o samsara é perigoso e eu preciso me afastar dele. Therefore, we should avoid it. E aí a gente deveria evitar o Rather, samsara. we think, oh, yeah, there are lots of problems in samsara, but if you are careful, if you are present, if you don't reify, if you don't make the world very solid, you can move with it. Your own pliability and flexibility will bring you in contact with it. É mais perceber que sim, o mundo é cheio de problemas e impactos, mas se eu ficar flexível, se eu me mobilizar e conseguir dançar com isso, eu consigo estar no mundo do jeito que ele é. So the process is to go from being full of ideas, definitions of who we are, and a fixity of intention about my life, Então, a ideia é partir dessa instância de achar que tudo está muito sólido, fixo, e a gente tem crenças fixas em relação a como as coisas são, to a sense of my dynamic co-emergence with circumstances moment by moment. a um senso da minha coemergência dinâmica com os fenômenos e as coisas, momento a momento. I breathe in, I breathe out. Eu inspiro, eu expiro. This works because there is some space in the lungs. Isso funciona porque tem um espaço nos pulmões. Similarly, I imagine and then I don't imagine. Similarmente, eu imagino e depois eu deixo de imaginar. I'm thinking about something that happened this morning and then I'm not. Eu estou pensando sobre alguma coisa que aconteceu essa manhã e depois não. So I see, oh, my mind fills and empties, fills Então and empties. eu vejo, nossa, minha mente se enche e depois esvazia, se enche, esvazia. And this is part of the non-dual relationality of my participation as part of the field. E isso faz parte dessa relação não dual, minha como parte do campo. So in Dzogchen practice, we don't focus on analysis of events. Então, na prática do Dzogchen, a gente não foca na análise de eventos, We don't try to control what is happening, a gente não tenta controlar o que está acontecendo, but we start by relaxing into the space of the emergence of experience. mas a gente começa a relaxar para dentro do espaço de revelação daquilo que acontece. Moment by moment, thousands of potentials are flowing through us. Momento a momento, milhares de potenciais estão fluindo dentro de nós. When we see that the ground of this emergence is ungraspable, it's not a Quando a thing. gente percebe que a base dessa emergência é inapreensível, inagarrável, não é uma coisa, We might say, my essence is the absence of me. a gente pode dizer que a minha essência é a ausência de mim. That is to say, one aspect of what I take to be me is the space within which I manifest. Isso quer dizer que um dos aspectos do que eu tomo como sendo eu, é o espaço onde eu me manifesto. The space has no substance. O espaço não tem substância. What emerges has patterns. O que emerge tem padrões. We work with how to participate in the field of ever-changing patternings. Nós trabalhamos com como participar com todo esse campo de emergências acontecendo. This means that I don't know the truth about me. O que quer dizer que eu não sei a verdade sobre mim. I don't know what I really want. Eu não sei o que eu realmente quero. And I don't know what anyone else really wants or needs.
E eu não sei o que mais ninguém quer ou precisa. These are ideas. Essas são ideias. And what we want, what we like, changes. E o que a gente quer, o que a gente gosta, muda. So, not only in terms of the empty basis of the mind, Então, não but somente. but the fleeting movement of the events of my life, both are ungraspable. Então, não somente essa base inapreensível da minha vida, mas como todos os eventos e movimentos fugazes que acontecem, ambos são vazios. So this term Dzogchen means the great completion. Esse termo Dzogchen significa grande completude. This means everything is already empty of inherent existence. Isso significa que tudo já é vazio de existência inerente. So I'm looking at this image of John. Então, eu estou olhando para essa imagem de John. Behind him, I see the wall. Atrás dele eu vejo uma parede. I can see it's a wall constructed of bricks. Eu posso ver que é uma parede feita de tijolo. The bricks are placed on top of each other with some cement to hold them in place. Os tijolos estão colocados um em cima do outro com cimento. The wall looks quite solid. It can carry the weight of the ceiling and the roof. A parede me parece bastante sólida, capaz de sustentar o teto. It's a wall, É uma parede or it's a pattern of bricks. ou é um padrão de tijolos? It's both. É ambos. The fact that there is no self-substance or true existence to this shape of the wall doesn't mean that it's not there. O fato de que não existe uma existência intrínseca nessa forma da parede não significa que não esteja ali. So rather than spending a lot of time thinking, well, what is the objective status of the wall? Então, em vez de gastar muito tempo pensando qual o status objetivo da parede, Because that kind of inquiry will only bind me to more and more concepts. porque esse tipo de investigação só vai me atar a cada vez mais conceitos. Rather, we relax into the out breath, Em vez disso, a gente relaxa na expiração, present with our senses open. presentes, com os sentidos abertos. Whatever comes, comes. O que quer que venha, vem. Whatever goes, goes. O que quer que vá, vai. Sometimes we're happy, sometimes we're sad, sometimes we're healthy, sometimes we're sick. Às vezes a gente está feliz, às vezes a gente está triste. Às vezes saudável, às vezes doente. Now, the ego is in love with the vertical axis for organizing superiority, inferiority. O ego está apaixonado por esse axis vertical que determina superioridade e inferioridade. So we sort out our experience into good things we want to happen again and bad things we don't want to happen again. Então a gente distribui as coisas que a gente vive como coisas boas que a gente quer que aconteça de novo e ruins que a gente não quer que aconteça de novo. This is the practice of samsara, Essa é a prática do samsara, because you start with I am real, this is real. porque você começa com eu sou real e isso é real. But in Dzogchen, we start with open to open. Mas no Dzogchen a gente começa com aberto. We start to experience our awareness, which is not the same as our dualistic consciousness. A gente começa a experimentar com a lucidez, que não é a mesma coisa que a nossa consciência. Thoughts, interpretations, memories come in to construct patterns, Pensamentos, interpretações, imagens chegam para construir padrões, but these patterns dissolve. mas esses padrões se dissolvem. So, for example, here I have a book.
Então, por exemplo, aqui eu tenho um livro of texts I translated and introduced. de textos que eu traduzi, apresentei. I wrote all the words in the book many, many times as I edited the translations and so on. Eu escrevi as palavras no livro muitas e muitas vezes, conforme eu editava, etc. It's my book, if you like, É o meu livro, por assim dizer, but I can't remember what's in it. mas eu não consigo me lembrar o que está nele. So having my name on the front of the book is a bit deceptive Então, tendo o meu nome na capa do livro é um pouco ilusório, because I have been dying all my life, porque eu tenho estado morrendo a minha vida inteira, being excited, running around as a child, wanting to climb trees and so on. super animado na minha infância, querendo trepar em árvore, etc. But the tree climber is dead. Mas o escalador de árvore morreu. Even if somebody said, James, I give you $1 million, Mesmo que alguém dissesse, James, eu te dou US$ 1 milhão. I would have to look everywhere, maybe my ears, up my nose. Where is the tree climber? Eu teria que olhar para tudo que é lugar, no nariz, na orelha, onde é que está o trepador de árvore? He's gone. So what is my past? Então, o que é o meu passado? For me, it is what may or may not arise in the moment and be called the past. Para mim, é o que pode emergir ou não daquilo que eu posso chamar de passado. So when we sit in the practice, we relax and open and allow the flow of every kind of experience without any editing or control. Então, quando a gente se senta na prática, a gente permite qualquer tipo de fluxo de eventos, de experiências, permite que flua. And then we see thoughts, feelings, sensations, memories are self arising and self vanishing. E aí a gente percebe pensamentos, experiências, impulsos, histórias são autoemergentes e autodesvanecentes. They are movements in the flow, patterns in the flow. São movimentos no fluxo, são padrões no fluxo. So it's a practice of meditation which is entirely about not doing, not making. Então, é um tipo de prática de meditação que tem tudo a ver com não fazer, não produzir. This doesn't mean that you're the victim of circumstances, E isso não quer dizer que você é a vítima das circunstâncias, because the more we can sit on what you might call a bad day and feel lost, lonely, depressed, unloved, confused, all these kind of thoughts, feelings, and tightnesses in the body, they are there and gone. porque tudo que você pode experimentar como um dia ruim, e sensações, sentimentos, experiências no corpo, simplesmente estão aí, impactam e depois se vão. So the basic meditation instruction, which is slightly different from the Theravada approach, is don't go after past thoughts, don't wait expectantly for future thoughts. Então, a instrução básica de meditação, ao contrário da Theravada, é não espera por pensamentos futuros, não se apegue e vá com pensamentos passados. Just stay present in the here and now, Simplesmente fica presente no aqui e agora, because this is a site where everything happens. porque essa é a sede aonde tudo acontece. The fresh, vibrant immediacy of our life is here and now. A imediaticidade fresca, vibrante da nossa vida está aqui e agora. Well, Dzogchen is a very big field and there are many things to say, but we have 20 minutes more, so we could maybe do some questions. Então, Dzogchen é um campo muito vasto, teria muita coisa para falar, mas a gente tem 20 minutos mais. Sounds good to me. Thank you so much, James. And I really appreciate both the
deep and comprehensive grounding in sort of view that you provided, as well as some practical meditation instructions that we can go take to our cushion or our chair or our Super. afternoon walk and implement. I Então, appreciate that very much. muito obrigado por toda a visão que você trouxe. Eu aprecio. So, Isso. I will suppress my desperate urge to ask you more questions Eu vou suprimir o meu impulso desesperado de fazer mais pergunta. and open it up to questions from the audience. Good. Então, abrindo a perguntas. If you pessoas. have a question, the thing to do, the way that we do it here at Sid Heads, is don't raise your little yellow Zoom hand and don't raise your flesh hand either. Então, como a gente faz aqui, é não levanta a sua mão física, nem a sua mãozinha amarela. Just send a chat privately to me. Manda um chat privado para o John. If you speak English, you could tell me what you want to ask James about. That would be ideal. But if you speak only Portuguese, I won't understand. I'll translate. Isso. Okay, yeah, but no, but it's just so that I can get sort of a cue of who wants to ask what, and then I will invite you up to ask your question directly to James. Então, você manda essa mensagem privada para o John e aí ele vai chamar para você fazer a sua pergunta. If you wish to remain anonymous, just tell me in your message that you want me to ask it. Even if it's in Portuguese, I'll probably get it. And then I will ask on your behalf and I won't name you. Se Good. você quer permanecer anônimo, simplesmente fala isso e o John vai fazer a pergunta como se fosse ele. So start your engines, ladies and gentlemen. Send me those chats and let's take advantage of this wonderful opportunity to ask questions of such a special teacher. Here they Então come. vamos Okay, tomar. we have an anonymous question, but please get the chats coming. We'll do as many as we can. Other things, some things I wanted to mention quickly. Just ask one question at a time, and no two-part questions. That's just two questions. Uma pergunta por vez para cada um e não uma pergunta em duas partes, porque são duas perguntas. Yeah. Keep your question concise if you can. I've just found that I have to say these things. It's a question because it ends in a question mark. And it should be just one or two sentences without too much preamble. I know that it's very tempting. Okay. Isso. A gente sabe que é uma pergunta quando tem um ponto de exclamação, de interrogação. Então mantenha elas concisas. Okay. So an anonymous question for you, James. If we're relaxing into whatever's arising without trying to control it, Se a gente estiver relaxando no que quer que emerge sem controlar, what keeps our behavior aligned with ethics, especially when stuff like anger or desire comes up? o que mantém o nosso comportamento em sintonia com a ética, principalmente quando a gente sente raiva, por exemplo. Okay. So what I was saying is particularly fitting to when you're sitting and doing your meditation practice. Então, o que eu estava falando, ele se encaixa principalmente quando você está sentado fazendo a prática de meditação. If you like, what you're doing is a kind of spring cleaning. Se você quiser, o que você está fazendo é meio que uma limpeza de fim de ano. Because we have patterns of thought which link with other patterns of thought. Porque a gente tem padrões de pensamentos que se ligam com padrões de pensamento. And that becomes the basis of my sense, oh, I don't like what you said, or I disagree with you. And so the reaction to what arises can be very strong.
Porque no momento da raiva, quando eu digo eu não gosto disso, eu não gosto do que você está fazendo, essa base de reação pode ser bem forte. So it's very important in the meditation to let good thoughts vanish so that you forget them. Some brilliant deep Dharma insight arises and vanishes, and you don't catch it. You just let it go. Let it go. Então, na meditação, você também, bons pensamentos, você permite que eles passem. Nossa, pensamentos brilhantes, maravilhosos de Dzogchen, você permite que eles se vão também. By doing this, you start to thin out your personal agenda, your personal belief system. Fazendo isso, você começa a afinar a sua agenda pessoal, o seu sistema de crenças. So you go from I believe this Então você vai de eu acredito nisso to this is arising for me para isso está emergindo para mim, to this is arising para isso está emergindo. to just coming and going, coming and going. Então, simplesmente indo e vindo, indo e vindo. So when you have that relaxed hospitality, Então, quando você tem essa hospitalidade relaxada and you're talking with someone e você está falando com alguém and they say something you don't agree with, e você está falando com alguém com quem você não concorda, you have a familiar crossroads. você tem uma encruzilhada aí familiar. Do I turn towards truth Eu me volto na direção da verdade and say, you must be really stupid to believe that? e dizer você deve ser realmente estúpido para acreditar nisso. Or do I stay with compassion? Ou eu fico com a compaixão. You believe that. Você acredita nisso? I believe this. Eu acredito naquilo. Both are like patterns of illusion. Ambos são como padrões de ilusão. We cannot speak the truth. Não é possível a gente falar, expressar a verdade. We speak patterns of words and images and emotions which create transient cloud patterns. A gente fala padrões de pensamentos, de frases, de palavras que criam uns padrões de nuvem no pensamento. So the more I unburden myself of my historical interpretive matrix, Eu posso me aliviar da minha matrix histórica pessoal. the more I have space to be fresh with you. Quanto mais eu faço isso, mais eu tenho espaço para estar fresco, fresca com você. So if we receive someone, if we see them, if we hear them without squeezing them into my notion of what they should say or shouldn't say, Então, se a gente recebe a pessoa, olha para o rosto, olha para o olhar e não aperta nela dentro do nosso padrão daquilo que a gente acha que ela deve ser, then we can respond to how they are. daí a gente pode responder para como ela está. If you go to a friend's house for a party Se você vai para a casa de um amigo para uma festa and they have some music e eles têm música tocando and you want to dance, e você quer dançar, there are two kinds of people you shouldn't dance with. tem dois tipos de pessoas com os quais você não deveria dançar. People who are very embarrassed and say, "Oh, I can't dance, I can't dance." If you say Pessoas, that, don't try to dance with them. pessoas que são muito envergonhadas e falam, eu não consigo dançar, eu não consigo dançar. Então, essas vai ser difícil dançar com elas. But if they say, "I'd love to dance," in fact, I am actually a professional dancer. Mas se elas disserem, eu amaria dançar, na verdade, eu sou até um dançarino, uma dançarina profissional. That's also very difficult to dance with.
Isso também é uma situação muito difícil com a qual dançar, because they're already over polished, a bit too professional. porque já hiperpoliram a coisa, são quase que profissionais demais. But if the music's good and you're relaxed and you're dancing with someone and they're happy to Ah, dance with you, there's this particular flavor to that. You can see the co-emergence. Your bodies come into some kind of alignment. There's no orchestra conductor. It's just the intuitive ah. spontaneity. Mas se tiver um ambiente agradável, caloroso e tiver esse movimento, você consegue quase que ver essa dança emergindo espontaneamente e sendo gerada aí entre as duas pessoas. So finding that possibility of a shared rhythm, of a co-emergence, that is essentially ethical. It's not Então, moral in that it doesn't follow rules, but it's ethical because it's neither invading nor abandoning. então, encontrando esse ritmo, essa dança natural, isso é naturalmente ético, porque você não está nem evitando e cancelando e nem invadindo. Wisdom is the basis for compassion. A sabedoria é a base para a compaixão. There's a lot of compassion without wisdom. Existe muita compaixão sem sabedoria. There are many Christian missionaries who are determined to put bras on all the tribal women in the forests of the world Tem muitos missionários cristãos que estão querendo colocar sutiã em todas as mulheres em tribos africanas, because it's immoral to go around naked, even in the jungle. porque não é moral ficar andando nuas, mesmo na selva africana. So this is beliefs. Então, isso são crenças. Is it a good thing to dress tribal people up in Western clothes? Será que é uma coisa boa vestir pessoas de tribos africanas em roupas ocidentais? They already have their clothes, Eles já têm suas roupas, but they're the wrong clothes. mas são as roupas erradas. So this is where you see morality is harsh, judgmental, impositional. É aí que você vê que a moralidade, ela é dura, ela é impositora, ela é violenta. But ethics is gentle and relational. Mas a ética, ela é gentil, ela é relacional. So when we have less and less agenda towards the other, when we don't know what they should do, then we Então, have some space for meeting. quanto menos a gente tem uma agenda em relação às pessoas, quanto menos a gente acha que sabe o que elas deveriam fazer, mais a gente está numa situação ética e mais tem encontro. Which is why the general movement of our life in Dzogchen is to be relaxed and responsive. Por isso é que o movimento geral da nossa vida no Dzogchen é estarmos relaxados e sermos responsivos. Anxiety, depression, jealousy, feelings of hopelessness, these all arise from reification. Ansiedade, depressão, sensação de estresse, tudo isso vem da reificação de quem somos, da situação. I really messed up. I've ruined my life. I wish I hadn't done that. Eu realmente pisei na bola, eu não deveria fazer isso, eu estraguei minha vida. Then you're trapped in this internal conversation between self as subject and self as object. Daí você está aprisionado nesse diálogo interno de eu como sujeito e eu como objeto. Most of us, most of us have experienced moments when we felt, I hate myself. A maioria de nós já experimentou momentos em que a gente sentiu, eu me odeio. It's a very powerful feeling, É um sentimento muito poderoso, but it's also kind of crazy.
mas é também meio maluco. I, the hater, hate myself. Eu, o que odeia, odeia a mim mesmo. That is to say, I don't hate all of me. O que quer dizer que eu não odeio todo eu. I don't hate the hater because I'm the hater. Eu não odeio o odiador, porque eu sou o odiador. But that stupid James, he did that. He's a bad person. Ah, Mas esse James estúpido, ele fez isso. Ele é uma pessoa muito estúpida. it's when we are full of these habits of solidification, of separation of self and other internally and interpersonally, that we lose the field of ethics. É quando a gente está cheio dessas ideias de crenças de nós mesmos, os outros, dentro e fora. É aí que a gente perde o nosso contato com a ética. So the general approach of Dzogchen, I'm very aware our time is vanishing, but the general approach of Dzogchen is about welcome. Então, a abordagem geral do Dzogchen tem tudo a ver com boas-vindas. Welcome, come as you are. Bem-vindo, bem-vinda, chegue como você é, como você está. There is no need to make yourself artificial to be welcomed. Não tem necessidade de você se tornar artificial para ser bem-vindo, bem-vinda. The space of shared experience is open, and the more we loosen ourselves and find our immediacy of contact, the more we respond in any situation as required. O espaço aberto, ele é bem-vindouro. Quanto mais a gente se perde dessa noção de si e participa dentro do campo, mais tem espaço de contato. Por aí, esqueci. So the basic positioning is this: our emptiness, our openness, our ungraspability as someone, that we don't exist as a thing. Então, a postura básica é essa, de que essa abertura natural, genuína, de que a gente não existe como uma entidade fixa. This is wisdom. This is called the Dharmakaya, or the mind of the Buddha. Isso é sabedoria, isso é o que a gente chama de Dharmakaya, ou a mente do Buda. And this is for me. E isso é para mim. This is intrinsic to each sentient being, no matter what their behavior is, no matter if they're cruel and selfish, their fundamental essence or basis is ungraspable emptiness. E isso é para mim e para todos os seres, não importam se eles estão corrompidos ou não, bons ou não, isso é algo intrínseco e natural e disponível a todos os seres, humanos ou não humanos. Then the movement that I have, which is personal, the sensations in my body, feelings of happiness, of freedom, or needing to sleep, this arises for the other. And my being in the world, walking, talking, acting, doing things, this is for the other. E todas essas sensações, sentimentos, estar com fome, com sede, pensar coisas, todo esse engajamento é para o outro e tudo o que eu faço, o meu comportamento, como eu me engajo com o mundo, é para o outro. Emptiness is for me, relationality is for being with the other. Vacuidade é para mim, relacionalidade é para o outro. So when we truly open into this, we have no private agenda of needing to dominate people, exploit them, demean them. All we have is this radiant flow of connectivity, which is in its very empty light structure intrinsically ethical. Então, tudo que a gente tem não tem mais a necessidade de limitar, de seduzir, de julgar as pessoas. Tudo que a gente tem é esse fluxo natural de conectividade e isso é intrinsecamente ético.
Oh, this is Thursday's Dzogchen. Então, esse é o Dzogchen das quintas-feiras. Tomorrow it will be different. Dessa quinta. Amanhã vai ser diferente. We cannot speak the truth. A gente não é capaz de expressar a verdade. We can open to it and we can respond within it, but you can't define it. A gente pode se abrir para ela, a gente pode responder junto com ela, mas a gente não consegue definir. And I think that's our time. Eu acho que esse é o nosso tempo por hoje. Yeah. Well, thank you so much, James, for being Muito here obrigada. with us. Thank you so much for sharing the teachings. Muito obrigada por partilhar os ensinamentos. Deep apologies to anyone whose questions we didn't reach. My fault. As perguntas não respondidas. But I think we all, I hope we all benefited from the teachings that were given. Eu espero que a gente tenha se beneficiado dos ensinamentos que nos foram oferecidos. Super. Once more in the chat, we have the link for offering Dana to James, as well as just a link to James's website. If you found this beneficial, please consider supporting these wonderful teachings so that we can all continue to receive them. Muito mais no chat, tem o link para dar Dana e o link para o site, e quem tiver interessado pode se beneficiar desses ensinamentos. And on the website, there's a lot of information freely available. You can download or read whatever you like. No website tem muita informação livremente doada, você pode explorar ali à vontade. When we're able to edit this video, we'll have to try and separate out English and Portuguese versions, which may be above my skill level, but we will find someone whose skill level it is within. It will be up on our YouTube page. Então, Wonderful. quando a gente puder separar português de inglês, vai estar na nossa página de YouTube. The link to that is also in the Zoom chat. O link está também no chat. I want to say a very heartfelt thank you to Mada for her incredible translation and the work that I know that must take. Yeah, it's a pleasure. Então, eu gostaria de agradecer a Madá e o trabalho dela. And thank you, Pedro, as well, for your technical assistance. I Indeed, appreciate it very wonderful. much. Obrigado, Pedro, pela assistência técnica. That's the thing. This is always a team effort. Essa é a coisa, é sempre um esforço de equipe. It is the Sangha that does the teaching. É a sanga que faz o ensinamento. Because people gather together with a genuine interest, this is a foundational, supportive structure which allows the teaching to come across. Porque as pessoas se reúnem engajadas e querendo o ensinamento, isso acontece e essa estrutura emerge. Thank you, James. And James, as a member of that Sangha yourself, thank you for being here very much. Thank you for sharing these teachings. And Pleasure. thank you everyone who attended for your time, your attention, and your practice. Muito Wonderful. obrigada, James, e muito obrigado por todo mundo que está aqui. I hope you all have a wonderful day or evening, as the case may be. Thank you all very much. Super. Thank you. too, John. Thank you. Thanks for the Bye, invitation. everyone. Glad to be with you. Oh, thank you for accepting it. It was an absolute pleasure. Have a wonderful day, everybody. Thank you. Bye. Bye for now. Bye.